Fala, galera! Esse lugar definitivamente não é para quem tem medo de altura. La Rinconada. Nos Andes, fica a 5.100 metros acima do nível do mar e é o local povoado mais alto da Terra. Os níveis de oxigênio aqui são quase a metade do normal e a temperatura média é de cerca de 0 graus Celsius durante todo o ano. Se você olhar mais de perto, o local mais parece uma pedreira em ruínas do que uma cidade de verdade. Não parece uma boa escolha para viver, então, por que a cidade cresce a cada ano e há pelo menos 30 mil pessoas vivendo aqui? O segredo está escondido em uma geleira chamada Bela Adormecida. À medida que ela recua gradualmente, expõe uma mina de ouro, o que faz com que cada vez mais pessoas venham para esse lugar inóspito para tentar a sorte nas minas naturais. Só mesmo o metal precioso pode fazer pessoas viverem nessas montanhas inóspitas. Um clima acentuadamente continental é encontrado em regiões do hemisfério norte, distantes dos oceanos. A baixa umidade e a alta pressão garantem verões curtos e quentes e invernos tão rigorosos que parece impossível viver aqui. Há uma cidade na Sibéria chamada Yakutsk e a temperatura média nos meses de inverno é de 50 graus negativos. Dá só uma olhada em como fica a cidade quando atingida pelo frio severo. É surpreendente, mas para a população local esse clima não parece nada demais e a vida segue normalmente. O frio tem suas vantagens. Por exemplo, a feira local não precisa de refrigeradores. Essas imagens podem parecer computação gráfica, mas a verdade é que em nosso planeta há espaço para locais tão fantásticos. Esse lugar aqui é Makoko, um assentamento informal perto de Lagos, a maior cidade não só da Nigéria, mas da África como um todo. Junto com a aglomeração, sua população é de mais de 30 milhões de habitantes. Makoko também chama a atenção pelo seu tamanho. A antiga pequena vila de pescadores sobre palafitas, durante décadas serviu de abrigo para refugiados, migrantes e pessoas sem melhores opções. Agora, de acordo com as melhores estimativas, pelo menos 250 mil pessoas vivem aqui. As casas caóticas ocuparam uma grande parte da lagoa oceânica. É possível entender melhor a escala observando a moderna ponte que liga a ilha de Lagos à parte continental. Ela tem quase 12 quilômetros de extensão. Um dos projetos humanitários de apoio à população local é uma escola flutuante, que deve proporcionar às crianças de Makoko acesso à educação primária. É incrível que as pessoas consigam existir nessa distinta comunidade, apesar dos inúmeros desafios sociais e ambientais. Uma ilha, uma casa. É exatamente assim que são as coisas na ilha islandesa de Elliday. Esta é a realização do sonho de qualquer introvertido. Ao longo dos séculos, essa ilha de 450 metros quadrados foi o lar de diversas famílias que pescavam e criavam ovelhas. No início do século XX, tornou-se economicamente inviável viver aqui, e as pessoas se mudaram. A casa do vídeo foi construída em 1953 e tem até uma sauna. Caçadores e turistas gostam de usá-la, afinal, é uma chance de se hospedar na casa mais solitária do mundo. Este homem da província de Guizhou, na China, é um exemplo de um verdadeiro eremita. Dá só uma olhada na altitude em que ele vive. Sua casa se tornou um santuário remoto nas rochas, à beira de um penhasco, onde ele faz o trabalho de vigilante há mais de 17 anos. Imagine só, por longos períodos de tempo, ele fica completamente sozinho. Muito raramente peregrinos ou turistas o visitam.
Não é de se admirar, pois para chegar até aqui é preciso percorrer um longo caminho por trilhas estreitas nas montanhas. Por quanto tempo você conseguiria viver em um lugar como esse e sobreviver sem um único contato com as pessoas e a civilização? Conte pra nós aí nos comentários. Imagine ter que subir todas estas escadas malucas para chegar em casa. Os moradores locais aí chamam de escadas celestiais. Não, isso não é uma rota de montanhismo. É só um caminho para uma vila chinesa perdida nas montanhas a uma altitude de 800 metros. Ela existe há mais de 200 anos, mas nos últimos anos ficou famosa e passou a atrair turistas. Algumas famílias de lá receberam apoio do governo e se mudaram para o Vale. Conte para nós aí nos comentários o que você escolheria para viver. Um lugar histórico e único ou um lugar confortável? As rochas de Meteora, flutuando no ar, parecem uma miragem criada por algum mago. É simplesmente inacreditável que a natureza e a genialidade humana, juntos, tenham criado tamanha perfeição. Por muitos séculos, as montanhas arenosas no norte da Grécia foram um importante centro espiritual. No total, mais de 20 mosteiros foram construídos aqui ao longo da história, e atualmente 6 estão ativos. O lugar é tão único que depois de ver essas paisagens rochosas uma vez, você nunca mais as esquecerá. Uma caminhada por Meteora é praticamente como tocar a antiguidade. Será que é possível se acostumar com tanta beleza? Talvez. Devêssemos perguntar aos poucos monges que ainda vivem nesse lugar único. Você já sonhou em morar em uma casa com uma arquitetura diferente? Infelizmente, a maioria dos empreendimentos no mundo tem um design padrão. É por isso que é particularmente interessante ver algo fora do comum. Por exemplo, esse arranha-céu piramidal da China. O prédio de 18 andares tem 100 metros de altura, foi construído em Kunshan e se parece um pouco com uma escultura de Lego. Ficou futurista e elegante ao mesmo tempo. Eu só gostaria de saber o quão cômodo é morar em um prédio com uma planta tão diferente. A sensação é que é preciso esperar pelo elevador por horas. O incrível Vale Larung é um dos centros mais importantes do budismo tibetano. Desde que, em 1980, a Academia Budista Instituto das 5 Ciências se estabeleceu aqui, o local se tornou um centro de atração para muitos monges e leigos que buscam educação e prática espiritual. Pouco a pouco, a população do vilarejo ao redor de Larunggar subiu para 10 mil pessoas, e as humildes moradias dos monges encheram praticamente todo o vale. Quando as pessoas têm um objetivo, nem mesmo condições adversas e uma altitude de 4 mil metros acima do nível do mar são um obstáculo. Há muitos motivos pelos quais as pessoas podem escolher um lugar inusitado para morar, mas às vezes as pessoas simplesmente não têm escolha.
Em Bucareste, capital da Romênia, por muitos anos houve uma comunidade de pessoas que se encontravam fora dos limites da sociedade normal. Eram órfãos que saíram de orfanatos para as ruas, desabrigados e viciados em drogas. A rede de canos de esgoto e túneis debaixo das ruas de Bucareste tornou-se o lar de todos eles. Veja só, praticamente não há espaço livre, muito menos limites pessoais ou higiene. Nesses abrigos sombrios, eles fundaram comunidades, tentando criar pelo menos algum conforto. Segundo estimativas dos serviços sociais, em certos anos, o número desses moradores subterrâneos chegou a 6.000. Bem-vindo a Santa Cruz. Esta é uma ilha artificial no Mar do Caribe, cujo tamanho não é muito maior do que um campo de futebol. Porém, ela é quase a mais populosa do mundo. Cerca de 1.500 pessoas vivem aqui atualmente e a população ainda está crescendo. É preciso construir mais andares. Este lugar foi fundado há muito tempo por pescadores que gostavam da ausência de mosquitos e das boas pescarias. Agora uma escola foi construída aqui, há fornecimento de água potável e foi organizado o transporte do lixo para a terra firme. Mas o mais importante é que cada vez mais turistas chegam até essa pitoresca ilha, e isso é sempre uma boa fonte de desenvolvimento. Esta casa em Plougrescant, no norte da França, a cerca de 100 metros do Canal da Mancha, também é conhecida como Casa no Meio das Pedras. Não é necessário nem explicar o porquê desse nome. Agora, o que motivou os proprietários que escolheram esse projeto tão incomum em 1861 é uma grande questão. Talvez seja um daqueles casos de um sonho sem sentido prático. Eles simplesmente queriam algo em comum e precisamos reconhecer, ficou muito espetacular. Quando se trata de propriedades exclusivas, poucas se comparam a esta casa branca que flutua no céu. A casa parece uma bela mansão neoclássica, cercada por decorações tradicionais de palácio, com um gramado perfeito e uma piscina. Só que ela não está localizada em uma rua tranquila no campo, mas a uma altura de 120 metros, no teto de um arranha-céu. Essa maravilha arquitetônica está localizada em Bangalore, na Índia, uma das metrópoles de desenvolvimento mais dinâmico da Ásia. Segundo a versão mais difundida, Vijay Mallya, o proprietário dessa casa avaliada em $20 milhões, a construiu em homenagem à história de sua família. O arranha-céu Kingfisher Towers foi erguido no terreno onde ficava a casa dos ancestrais de Vijay. Agora, a mansão de 3.700 metros quadrados, com um heliponto e uma impressionante vista de 360 graus, se tornou um dos símbolos da cidade e o único híbrido de cobertura e palácio do mundo. Agora, se alguém mora ou não nela, isso continua sendo um mistério. Esta residência reflete perfeitamente a personalidade de sua proprietária. A casinha antiga de apenas 40 metros quadrados, bem no meio de um viaduto, é um símbolo do forte gênio de sua dona. Durante a reconstrução do bairro, ela rejeitou todas as ofertas de compra de sua propriedade. Ao contrário de seus 47 vizinhos que receberam novos apartamentos ou uma compensação em dinheiro. É particularmente engraçado que isso tenha acontecido em Cantão, uma cidade famosa por seu desenvolvimento de vanguarda. Faz sentido supor que viver no meio de uma ponte repleta de carros 24 horas por dia seja um inferno. Porém, a senhora Liang garante que a atmosfera em sua casa é tranquila, relaxante e agradável. Será que acreditamos? Yanjing é uma cidade chinesa que é difícil até abrir os braços. Veja só, ela está basicamente espremida em um desfiladeiro entre montanhas, às margens do rio Nangxi. O que levou as pessoas a se estabelecerem em um local tão apertado? Na verdade, a história é comum. Esses lugares foram colonizados há muito tempo e no início do século XX, uma ferrovia que ligava o Vietnã à China foi construída. A cidade começou a crescer, impulsionada por um boom populacional. E agora, 63 mil pessoas vivem em uma área de apenas 3 quilômetros quadrados. A cidade mais estreita do mundo continua crescendo, mas principalmente para cima, devido aos novos andares das casas.
É sempre incrível ver lugares onde as pessoas vivem como seus ancestrais viviam há centenas de anos ou até milhares de anos. O vilarejo de Kandovan, no Irã, é famoso por sua arquitetura incrível. As casas aqui são esculpidas em barrancos vulcânicos do Monte Sahand e as mais antigas datam do século XIV. As peculiaridades da rocha ígnea fazem com que o microclima nas casas de pedra seja muito confortável, pois elas protegem tanto do frio quanto do calor. Algumas casas têm 2 ou 3 andares. Basicamente, todas as rochas daqui foram adaptadas para atender às necessidades das pessoas nos últimos séculos. Há uma mesquita, uma sauna pública, uma escola, um moinho, lojas de souvenirs, cafés e até mesmo um hotel. Os moradores locais chamam suas rochas de Karahan, que significa colmeia. Uma comparação muito precisa. Mais de 100 famílias vivem aqui. Todas elas têm orgulho de sua incrível vila. É incrível como as pessoas conseguem encaixar suas casas nos mais variados relevos. O pequeno município de Castellfollit de La Roca, na Catalunha, é mais famoso por seus edifícios históricos em um penhasco, criado pela lava durante uma erupção vulcânica. A estreita passarela de rocha com penhascos altos parece perto de um castelo natural. É muito bonito, mas a caminhada até o topo deve ser feita com muito cuidado. Você consegue imaginar como seria viver em uma ilha criada por um vulcão adormecido? Na pequena ilha japonesa de Aogashima, cerca de 200 pessoas vivem em uma vila de mesmo nome. A vila está localizada na pitoresca caldeira de um vulcão. As paisagens aqui são tão belas que turistas de Tóquio vêm para cá o ano todo. Quanto ao vulcão, a última erupção ocorreu no século XVIII e foi catastrófica. Atualmente, o vulcão Aogashima está adormecido, mas os sismólogos monitoram constantemente sua atividade. Quem sabe quando ele se manifestará novamente, né? O Monte Fanjin é um dos lugares mais bonitos da China e um patrimônio mundial. Ele tem mais de 2.500 metros de altura. A topografia e o cenário ao redor são tão belos que é praticamente impossível tirar os olhos. Acredita-se que até o pico vertical, chamado de Pico Dourado da Nuvem Vermelha, a 8.888 degraus, os quais simbolizam a purificação da mente. Lá no topo, há 2 antigos templos budistas. Entre eles, há um desfiladeiro profundo, que pode ser atravessado por uma pitoresca ponte de pedra. Não é exagero dizer que esses pequenos templos estão entre as estruturas mais refinadas já construídas pelos humanos. Imagine só a vista e a vida dos monges. Essas torres enferrujadas parecem ter saído do universo de Fallout. Na verdade, essas instalações são bem reais. Trata-se das ruínas dos fortes marítimos de Mountseal, instalações de defesa que a Inglaterra usou durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, esses fortes parecem um local excelente para a gravação de um vídeo. Eles foram abandonados na década de 1950 e, um pouco mais tarde, passaram a ser um local de onde as estações de rádio piratas transmitiam músicas populares sem pagar royalties às gravadoras. Em 2005, o artista britânico Steve Turner passou 36 dias em isolamento total em uma das torres e até escreveu um livro sobre isso. Pode apostar, mais de um mês em isolamento total causa muitas sensações novas, sobre as quais dá vontade de falar. O
Lago Sap, no Camboja. É famoso por sua interessante metamorfose. Na maior parte do ano, ele tem uma área de 3.000 km² e uma profundidade de não mais que 2 metros. Mas entre agosto e setembro, durante a estação chuvosa, o Lago Sap transborda e fica com 16.000 km², inundando as florestas e campos ao redor. A sua profundidade nessa época chega a 9 metros. Essa característica do lago o torna muito atraente para pescadores e fazendeiros, mas é preciso muito esforço para se adaptar ao temperamento do Lago Sap. Os moradores da região têm de construir suas moradias em palafitas muito altas, com até 12 metros de altura. A arquitetura de vilarejos como Kampong Pluk parece uma coisa de ficção, como se fosse um desenho animado de Hayao Miyazaki. E as florestas de mangue submersas na água que cercam a aldeia aumentam o ar de mistério. Para a construção das casas são usados principalmente materiais naturais e as técnicas são sempre as mesmas. Afinal, elas foram testadas por muitas gerações. Essa é uma aldeia nas proximidades. Aqui, em vez de palafitas, preferem casas flutuantes. Esse é um local muito popular entre os turistas. E há até um temor de que as excursões constantes prejudiquem o modo de vida tradicional. A vida na água cria uma cultura muito especial. Aqui um barco é quase sempre o primeiro brinquedo da vida, e ele se torna um companheiro obrigatório para sempre. Você já sonhou em morar embaixo d'água? Bom, isso certamente resolveria completamente o problema de vizinhos barulhentos. Em um arquipélago de recifes em Florida Keys, perto de Miami, existe essa possibilidade. Para chegar a esse abrigo submarino, é preciso mergulhar e entrar por uma escotilha especial. Ou seja, chegar em casa, para dizer o mínimo, não é fácil. Quem é que iria ter uma residência com essa rota? Por outro lado, dentro dela você simplesmente fica em um ambiente mágico. Em que outro lugar você pode deitar no sofá e observar um peixe passando pela janela, ou cumprimentar mergulhadores conhecidos? Além disso, você também pode aprender muito sobre a vida submarina aqui, pois o lugar é também um centro de pesquisa. Como você pode ver, não há muito espaço, mas é bastante aconchegante. Não, seus olhos não estão enganando você. Esta é realmente uma casa incrivelmente estreita que fica no Japão. À primeira vista, parece simplesmente impossível morar nela. Até mesmo as escadas causam um pequeno ataque de claustrofobia. A estrutura triangular do prédio torna a planta assimétrica. E após a parte estreita onde fica a entrada, chegamos a um apartamento que é relativamente espaçoso. Pelo menos há espaço suficiente para acomodar um pequeno fogão e um box de chuveiro. Bem, com certeza deve ser interessante visitar uma casa como essa e experimentar a sensação que essas dimensões causam. O pequeno vilarejo iraniano de Sar Aka Seyed é conhecido em todo o mundo por sua arquitetura incomum. Ele foi construído no estilo Pelekani, que literalmente significa escadas. Todas as casas são interconectadas e construídas no relevo da montanha ou colina. O mais interessante é que os telhados das casas de um nível são os pátios e ruas do próximo nível. Obviamente também há desvantagens. A maioria dos edifícios não tem janelas e, se você morar nas casas mais altas, invariavelmente ouvirá os vizinhos andando no seu telhado. Além disso, como fazer para obter mantimentos? Chungking, às vezes, é chamada de Cidade das Pontes. Há mais de 25 delas, todas cruzando o rio Yangtze. Mas essa ponte é definitivamente especial. Todos os 400 metros de seu comprimento estão repletas de construções interessantes, com lojas e locais de entretenimento. A arquitetura conceitual e chamativa, na qual o Oriente e o Ocidente se encontram, e a localização inusitada, atraem muitos turistas. É incrível como as pessoas imaginaram uma coisa dessas e também como a ponte suporta tudo isso. Mas é uma ideia muito legal, atravessar o rio e se divertir ao mesmo tempo.
O vilarejo de Gamvier, na República do Benin, é chamado de Veneza Africana. Ele está localizado na parte norte do lago Nokué e é um vilarejo totalmente aquático. Todas as casas, lojas e restaurantes são construídos sobre palafitas. A única exceção é uma escola, que foi construída em um pequeno terreno. O mercado flutuante é particularmente popular entre os turistas. Os comerciantes simplesmente vão de barco até o local combinado para vender peixes, legumes e lembrancinhas. Gamvier tem uma história interessante que explica por que as pessoas escolhem viver nessas casas tão incomuns. No século XVI, o povo tofino se escondeu aqui de outra tribo cuja religião proibia entrar na água. Ou seja, o lago se tornou uma defesa em um lugar confortável para se viver. Agora você está prestes a descobrir o que é a verdadeira solidão. Essa cabana impenetrável está localizada no topo de uma passagem nos Alpes Dolomíticos, no norte da Itália. Ela foi construída durante a Primeira Guerra Mundial como um posto de observação e hoje proporciona aos alpinistas que conseguem chegar até ali uma experiência incrível. Esse lugar maravilhoso tem um belo nome, Edimburgo dos Sete Mares. Este é o único povoado nas ilhas do arquipélago de Tristão da Cunha, perdido nas águas do Atlântico. Elas ficam mais ou menos entre a África e a América do Sul e são consideradas o local habitado por pessoas mais distante dos continentes. Existem apenas cerca de 300 pessoas aqui, e todas são descendentes dos primeiros colonizadores que se estabeleceram no local no século XIX. Como não há voos regulares para essas ilhas, só é possível chegar a elas em embarcações de pesca ou científicas, um lugar ideal para se viver se você não gosta de visitas surpresas. Em todos os outros casos, é praticamente Alcatraz, de onde não é fácil fugir. Pelo menos, não sem sérias restrições. Parece uma residência comum, não é mesmo? Bem, e é mesmo, mas só até que você veja o que há do lado de fora. En geef toe, toch een fantastisch uitzicht. Kun je super ver kijken. Deze berg hier is ongeveer 20 minutos rijden met ski doen. Esta é a Estação Antártica Princesa Elizabeth, inaugurada em 2009. Até 30 cientistas podem trabalhar nela ao mesmo tempo, se bem que até só para essas pessoas já ficaria meio apertado. Isso sem mencionar o frio intenso que faz do lado de fora. Porém, a Elizabeth é a primeira base polar a ser a mais ecologicamente correta possível. Isso inclui os materiais de construção, o uso de energia limpa proveniente do sol e do vento e os métodos de gerenciamento de resíduos. O Titicaca é um famoso lago de água doce nos Andes, situado a 3.800 metros acima do nível do mar. Ele é habitado há séculos pelos indígenas Urus, que mantêm a tradição única de viver em ilhas flutuantes. Essas ilhas são construídas com uma planta chamada totora. Cada uma dessas ilhas parece uma pequena aldeia. Atualmente, existem algumas dezenas delas. Elas foram inventadas há muito tempo com a finalidade de proteger contra ataques de vizinhos hostis. Em caso de perigo, os Urus simplesmente navegavam para outro lugar. Hoje em dia, as ilhas contam com painéis solares e tudo que você precisa para uma vida moderna. No entanto, muitos dos moradores se mudaram e foram viver em terra firme, e as ilhas flutuantes estão se tornando cada vez mais uma atração turística.